Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Professora Silvia Antunes, falando aqui do nosso canal, que tem o propósito Educa Transforma, através da técnica dos 3 As. Aprender, aplicar e agir, agir com o sentido de partir para a ação e compartilhar o conhecimento. Pessoal, a frase que inspira a jornada de hoje, essa frase do Luiz Fernando Veríssimo, que diz: o mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e seus atos. Fica comigo, depois da vinheta eu te explico melhor. Então, pessoal, como nós estamos aqui falando sobre finanças pessoais, finanças de empresas, falamos de empreender e tipos de empresas, né? Então eu quis trazer o conhecimento de hoje para complementar a jornada. E essa bela imagem aqui, como que um espelho, né, refletindo pensamentos e atos, o que é isso aqui? Planejamento e ação. Então, esse conhecimento que eu quis trazer. E o que nós vamos falar aqui? Vamos falar de uma analogia de uma fotografia como espelho de linguagem padronizada para empresas. Exatamente isso. Há várias empresas, há vários segmentos, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê que tem o transporte rodoviário, tem o ferroviário, tem as indústrias, né? Setor de química, petróleo, enfim. Então, precisa haver uma linguagem padronizada para fins de comparabilidade, para comparar as informações. E eu acredito que essas informações serão úteis para vocês também. Por quê? Porque eu estou falando de registro dos eventos empresariais através de fotografia. Não é qualquer fotografia, uma fotografia específica que tem um padrão e que segue uma norma que apresenta eventos econômicos e financeiros da empresa através de relatórios contábeis, né? Para quem? Para os usuários das informações da contabilidade. E esse padrão é estabelecido pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, o que nós podemos obter de informação da contabilidade, né? As demonstrações contábeis, elas fornecem informações dos itens das empresas com relação aos ativos, bens e direitos, passivos, são as obrigações, patrimônio líquido, receitas e despesas, lucros obtidos, fluxo de caixa. Então, vamos detalhar um pouco mais sobre esses itens que você vai ter um melhor entendimento desse assunto. O balanço patrimonial, ele contempla os itens do ativo, passivo e patrimônio líquido existentes em uma data específica, por exemplo, 31 de dezembro. Demonstração do resultado da empresa em um período específico, por exemplo, aqui, olha, 1º de janeiro a 31 de dezembro, poderá ser lucro ou prejuízo. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados apresenta o valor final entre os lucros ou prejuízos acumulados desde o início da empresa. A demonstração dos fluxos de caixa apresenta um resumo dos recebimentos e dos pagamentos em um período específico, com origem nas atividades operacionais, de investimento, de financiamento. As notas explicativas, elas complementam as informações, as demonstrações contábeis, porque o objetivo é esclarecer situações da empresa não possíveis de serem evidenciadas nas demonstrações financeiras, porém fundamentais para se efetuar a análise dessa. Por exemplo, se há um registro de um financiamento,
A que se refere? Qual é o tipo de bem, né? Qual é a taxa de juros que está ali tratando daquela operação? Por quanto tempo vai afetar realmente a operação da empresa? Então, são detalhes que precisam ser esclarecidos e a nota explicativa tem esse objetivo. Elas são apresentadas após as demonstrações financeiras. Bom, vamos aos itens do balanço patrimonial. O ativo circulante, né, tem caixa, bancos, estoques, duplicatas a receber, títulos a receber. E o ativo não circulante, realizável a longo prazo, são aqueles itens que serão transformados em dinheiro no longo prazo, ou seja, as contas a receber, as quais o vencimento será no longo prazo. Já os investimentos são aplicações que a empresa realiza para obter uma renda adicional, embora nada tenha a ver com a atividade da empresa. Por exemplo, ela tem uma sobra de caixa e, como ela não vai utilizar naquele momento, ela investe para que o dinheiro não perca o seu poder aquisitivo. Então, é classificado nesse grupo de investimentos. Esse é um exemplo. Já o imobilizado são os bens físicos destinados à manutenção da atividade principal da empresa. Por exemplo, máquinas e equipamentos que estão lá na linha de produção. E os intangíveis? Intangíveis são os bens incorpóreos destinados à manutenção na empresa ou exercidos com essa finalidade. O melhor exemplo aqui de intangível são as marcas, né? A marca da empresa. Por exemplo, no supermercado você tem produtos de marca renomada, né? E você tem aqueles de marca própria. Então, é uma diferença, assim, simplista. Bom, então, resumindo, o balanço patrimonial, ele contempla os seguintes itens. No seu ativo, ele tem os recebíveis, né? Que tem um grau de liquidez de forma ordenada e padronizada na norma contábil, da seguinte forma: ativo circulante, ativo não circulante, realizável a longo prazo, os investimentos, imobilizado e intangível. E já no passivo, onde tem as exigibilidades, passivo circulante e o passivo não circulante são aquelas obrigações, e o patrimônio líquido, que tem ali o capital social que foi investido ali pelo sócio ou cotista. E o total do ativo é igual ao total do passivo mais o patrimônio líquido. Com relação ao resultado, demonstração de resultado do exercício, a gente pode falar aqui, quanto ao lucro ou prejuízo, a receita maior que despesas é igual a lucro, e receita menor que despesa é igual a prejuízo. Para evidenciar essa demonstração com mais detalhe, demonstração do resultado do exercício, receita bruta, a receita das vendas. Deduções são aquelas permitidas pela legislação. São os impostos, devoluções, cancelamentos. Chega-se à receita líquida. Então, diminui o custo dos produtos vendidos, que também pode ser custo dos serviços vendidos. Vai chegar ao lucro bruto. Aqui você deduz as despesas operacionais, seja com vendas, as despesas administrativas e as despesas financeiras. Vai encontrar o lucro operacional. Depois disso, você pode diminuir outras despesas operacionais ou somar outras receitas operacionais. Vai encontrar o lucro antes do imposto de renda e contribuição social. Nesse momento, você, com base na legislação própria para o imposto de renda e contribuição social, o valor encontrado, o valor apurado, é deduzido do lucro para que tenha o lucro depois do imposto de renda. E então, será esse lucro depois do imposto de renda que poderá
ser destinado para doações e contribuições e participações. E aí, finalmente, terá o lucro líquido. Bem, esse foi, assim, um básico, né, de informações contábeis que retratam a situação de empresas numa linguagem padrão que eu quis trazer hoje para agregar o conhecimento. Tem uma frase aqui do Henry Ford que é bastante pertinente. O melhor uso do capital não é fazer dinheiro, mas sim fazer dinheiro para melhorar a vida. Nesse sentido, melhorar a vida aqui no sentido da sustentabilidade, já que a gente está falando aqui sobre finanças no mundo dos negócios. Então, pessoal, esse era o recadinho que eu tinha para hoje. Eu espero ter contribuído com a sua aprendizagem, ok? Trazer essa fotografia de empresa falando de eventos econômicos financeiros e como eles são retratados em relatórios contábeis para os usuários das informações da contabilidade. Eu espero que tenha agregado algum conhecimento, ok? Eu agradeço a sua audiência, conto com a sua audiência também para os próximos vídeos do canal. Peço que dê o seu like, que compartilhe esse vídeo, me ajude a fortalecer o canal e assim a gente ajuda outras pessoas também. E é isso.